Em um cenário cervejeiro em constante mudança, lançamentos semanais, dominado por poucos estilos de cerveja, um beer hunter busca continuamente redescobrir sabores, aromas e experiências. Para isso, ele roda o mundo cervejeiro, degustando estilos, expandindo seu paladar. É um trabalho difícil, mas alguém precisa fazer. E sua jornada está retratada nessa série, Estilos Esquecidos. Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e novamente com o episódio dessa série que vocês gostam demais, Estilos Esquecidos. E hoje a gente vai falar da Munich Dunkel, um estilo de cerveja escura quase abandonado, mas que foi importantíssimo para o desenvolvimento das cervejas que a gente conhece hoje, principalmente das lagers. Tudo começou lá na Bavária. A Bavária é uma das regiões mais conhecidas ali pela qualidade da cerveja no mundo, né? Você vê as cervejas da Bavária, da Alemanha lá, o pessoal sempre fala que é de altíssima qualidade. Só que nem sempre foi isso. Lá nos tempos em que tudo era mato, tudo era feltro, a maioria das cervejas era um treco um pouco diferente. Não sei se você iria gostar ou você iria associar com algo que você bebe hoje. Enfim, a cerveja era um treco meio escuro, turvo, sem muito controle de qualidade. Então não se entendia direito o passo a passo de se produzir cerveja, por que a malteação funcionava, como é que aquele troço, aquele líquido açucarado virava cerveja, quem que fermentava, se era uma dádiva dos deuses. Tem que lembrar que o pessoal nem termômetro tinha ali na Idade Média direito, né? No começo das lagers. Então não se tinha muito padrão e nem controle. A questão foi se desenvolvendo por tentativa e erro. E às vezes uma cerveja vinha mais limpa, ou seja, sem tanto frutado, ou às vezes não contaminava, não era tão ácida. Então era meio sorte e claro que alguns mestres cervejeiros que tinham mais sorte iam aprendendo isso e passando esses ensinamentos para os seus discípulos, para sua família de cervejeiros, né? Ali por volta do século XII, os únicos cervejeiros que tinham, digamos assim, bons resultados e resultados consistentes eram os monges beneditinos, né, do Ducato de Munique. Claro que eles tinham essa questão de estudar bastante, de anotar os conhecimentos e passar isso para os próximos monges. Então se foi se guardando muito conteúdo e conhecimento nesses monastérios cervejeiros. E eles foram os primeiros pioneiros de muitos estilos, né? Inclusive da Munich Dunkel, que a gente vai falar aqui hoje no vídeo. Apesar da versão dos monges, não faz muito sentido do que a gente entende como uma Dunkel hoje, mas a origem dela remonta ali do século XII. A coisa começou a mudar e começou a se ter um padrão de produção de cerveja ali em 1487. Né? Foi a primeira versão da famosa Lei de Pureza da Cerveja, a Reinheitsgebot. Eu acho que eu falei certo dessa vez. Ela entrou em vigor primeiro em Munique, depois quando teve a unificação da Bavária, daí em 1516 que foi de fato adotada para toda a região ali, né? Uma das coisas mais importantes que a Lei de Pureza trouxe foram, de certa forma, colocar que os únicos ingredientes permitidos seriam malte de cevada, água e lúpulo. Porque era uma loucura, as pessoas usavam outros ingredientes, principalmente na questão de amargor, para temperar a sua cerveja, isso não tinha padrão nenhum. E também eles colocaram outras regras. A levedura não entra agora nessa lei, ou nem era de conhecimento das pessoas, porque não se fazia ideia de que a levedura de fato existia como um micro-organismo que fermentava. É claro que haviam várias práticas de reutilização da lama, porque é dessa forma que se selecionou as cepas que a gente tem hoje em dia. Então quando uma leva realmente tinha ficado muito boa, se reutilizava e se levava para outras cervejarias, esses baldes com trube de fermentação, porque sabia que aquele resquício da fermentação passada
traria benefícios para as próximas. E também o próprio equipamento cervejeiro já estava embanhado em leveduras, né? O próprio fermentador de madeira e a pá cervejeira se estava com uma cultura enorme de leveduras. Então meio que não precisava se preocupar em colocar mais leveduras e tal. É claro que existia muita questão de contaminação, né? Porque assim, o resfriamento era de forma lenta, isso abre espaço, claro, para contaminação. E as fermentações também eram abertas, não tinha fermentador fechadinho de inox com airlock. Mas assim, a ideia dessa lei era criar um controle de qualidade para a cerveja. Daí, tipo, meio que dá uma segurada na galera que é muito criativa demais, que estava fazendo muita cerveja bosta, e poder padronizar essa bebida. Mas também tem outros propósitos. Eles queriam garantir que o trigo fosse usado apenas para alimentos, tá? Porque tinha uma escassez lá, então tem várias tretas por trás, mas vamos continuar. Mas a questão do lúpulo foi bem importante para padronizar e não poder se utilizar outras ervas, fuligem, urtiga, uma série de outras plantas venenosas, até psicoativas, que você nunca pensaria usar na sua cerveja. E também tem essa questão da ideia de reduzir um pouco do preço da comida, né? Já que os cervejeiros não poderiam usar o trigo e centeio na cerveja, sobrava mais para fazer pão. Daí, em 1553, foi promulgada uma outra lei que era proibido fazer cerveja no verão. Você tá querendo tomar uma no verão, você tem que fazer ela bem antes da sua cerveja. Um dos motivos disso é que a cerveja era fermentada em fermentadores abertos, né? Isso, nos meses mais quentes, ajudava que algumas outras leveduras selvagens e outros contaminantes, tipo Brettanomyces e tal, se propagassem com altas temperaturas. E isso prejudicava na padronização da cerveja, no resultado final da cerveja. Nas estações mais quentes, as leveduras ales predominavam também nesse ambiente. Daí resultava numa cerveja mais esterificada. Mas frequentemente no verão também vinha essas questões das bactérias que se divertiam e se proliferaram maravilhosamente naquele mosto açucarado. E quando os bávaros perceberam que fazer cerveja no inverno ela ficava com um perfil mais limpo e por isso mais previsível, mantendo um padrão de qualidade, não tinha outra. Vamos proibir fazer cerveja no verão. Então vocês se programem e façam bastante cerveja para servir no verão, mas você vai deixar elas armazenadas em caves. Então ficou ali, estabelecido que só podia fazer cerveja no dia de São Miguel, 29 de setembro, até o dia de São Jorge, dia 23 de abril do outro ano, pulando o verão por completo na Europa. Com o tempo, isso levou ao desenvolvimento do processo de fazer lagers, que a gente entende atualmente, né? Que o cervejeiro já fermentava em temperaturas baixas e também, para poder servir elas nos meses mais quentes, armazenavam elas nessas caves, né? Ou no subsolo. Fazia esse longo período de lagering, isso trazia benefícios para a cerveja. Ela clarificava mais, ela também ficava mais neutra na questão de aromas frutados e também não contaminava. Mas assim, as primeiras lagers ainda são um pouco diferentes do que a gente entende outro em dia. Porque, como a gente viu em alguns outros episódios dos estilos esquecidos, só muito tempo depois que teve esse processo de malteação que não torrava o grão, né? Esse processo de secagem era bem rudimentar, então os grãos eram tipo germinados, depois eles eram distribuídos numa única camada sobre uma bandeja de metal perfurado e embaixo você colocava lenha para secar esse malte, parar, né, de germinar e assim você poder fazer a cerveja com ele. Só que de fazer isso, daí você trazia aqueles aromas defumados para sua cerveja e também a cor do malte mudava muito. Então ficava com um malte bem escuro, né, como seria um malte brown e com aromas defumados. E não precisa falar muito que esse malte não tinha muita qualidade, não era dos melhores maltes, né? Ele também nem tinha muita eficiência, então era bem complexo fazer cerveja naquela época. Imagina que você nem tinha termômetro ainda. E daí que surgiu muito das rampas de temperatura que a gente ainda utiliza hoje, não sei porquê. Primeiro que o malte era de baixíssima qualidade, eficiência lá embaixo. E você não tinha termômetro. Então você tinha que fazer as decocções, você tinha que fazer esse processo de mostura em várias etapas para ir subindo aos poucos, adicionando mosto fervido para você chegar em 50 graus, para chegar em 65, para chegar numa temperatura mais alta, 70. Tá. Então você tinha que fazer essas decocções para de fato subir a temperatura, porque você não tinha nem termômetro para saber.
A parte interessante é que você fazer esses métodos de decocção, você traz umas coisas interessantes, né? Porque você gera uma reação de Maillard, isso vai trazer sabores mais realçados para sua cerveja. Claro que naquela época já era bem realçado, né? Já estava muito realçado. Isso daí vai ser interessante depois do desenvolvimento dos maltes mais claros. Mas para essas lagers escuras dava aquele toque adicional de caramelo, um pouco de pão tostado, junto, né, com outras características do malte, meio defumadinho, meio escurinho. Mas isso deu a base para que a gente consegue pegar de características para uma Munich Dunkel. Então essa cerveja escura, maltada, com características de panificação, um leve toque de caramelo, caiu no gosto do pessoal de Munique. Ainda faltava algo para chegar no que a gente entende como uma Munich Dunkel hoje em dia. Daí em 1818, o Daniel Wheeler patenteou uma nova forma de secagem. A gente falou isso, eu não lembro o episódio, que é uma forma de por calor indireto, em que um tambor ia girando o malte para que ele não queimasse, e você aquecia isso daí e não entrava fumaça ali em contato com o malte. Então você conseguia um malte claro, sem toques defumados. E também você deixava mais eficiente o processo e o malte era de maior qualidade e rendimento. Então, daí depois com o tempo, em 1830, o Gabriel Seidmar II, ali é fundador ali da Spaten, né, de Munique, ele começou a usar esse método. Ele foi aprender lá na Inglaterra, voltou e começou a utilizar a maltear dessa forma e trazer para a Alemanha esse tipo de malte mais claro. E daí sim, temos as bases perfeitas para uma Munich Dunkel. Então ela vai ter cores escuras, robustas, né? Um marrom escuro. Vai ter um sabor adocicado do malte. Notas ali um pouco de panificação, aquele malte Munich bem gostosinho. Caramelo, um pouco de nozes, um amargor bem suave, como são essas Munichs, né? Tanto a Helles quanto a Dunkel. E livres de ésteres, né? Então eles estão usando uma levedura lager, né? Então fermentada em baixas temperaturas, isso já traz todo o charme para ela. E de fato fez muito sucesso essa cerveja, essa lager escura de Munique, e fez sucesso também pela Baviera inteira, né? Para muita gente é a cerveja que representa Munique, mais do que qualquer outro estilo. E ainda que hoje é um estilo muito esquecido. São poucas cervejarias aqui no Brasil que fazem. A Eisenbahn fazia, não faz mais, acho que aposentou esse daí. Algumas outras cervejarias pequenas de repente fazem. O pessoal lá no sul tem uma cultura maior alemã e acaba fazendo. Mas, enfim, lager escura, o pessoal ainda tem um pouco de pé atrás. Ou acha que é mouse beer, ou acha que é muito forte. Ou se for tomar uma cerveja escura, vamos tomar uma stout, uma porter. Tem coisas bem parecidas, mas enfim, ela é fermentada de outra forma, a característica não é tão intensa que nem uma stout. Mas bora pra cozinha fazer a nossa, inclusive uma receita que saiu no e-book, né? Nosso e-book de receitas aí que você pode baixar. Tem 100 receitas, a gente espera em breve atualizar ele. Mas bora lá fazer a nossa, voltar e tomar um copão de Munich Dunkel. Então vamos lá para a abraçagem dessa Munich Dunkel, que o nome da receita que foi para o e-book é em homenagem ao fantástico jogo dos anos 90. Quem não passou horas e horas jogando Duke Nukem? E a nossa é Dunkel Nukem. Enfim, saudade, né? Essa receita tem uma pegada bem clássica, mas também bem eficiente na questão de insumos, tal. Então não vai ser muito difícil de você encontrar todos os insumos necessários para fazer. E claro que dá para substituir alguma coisa pontualmente, enfim, vai se manter o perfil. Principalmente lúpulo dá para substituir tranquilamente, levedura também. Tá? Vamos começar com a mostura. A gente vai trabalhar para 20 litros, 3 kg de malte Munich. O Munich Light, se você quiser apelar, ir para o Munich Dark também funciona muito bem. Vai deixar mais maltadona ainda. A cor tanto faz porque vai ficar bem escura de qualquer jeito. Então você pode ir para essas duas linhas. Então no nosso caso eu utilizei Munich Light. Ele vai trazer um maltado que esse estilo precisa
vai trazer um abiscoitado, um pouco de corpo, notas de panificação, pão tostadinho. Então isso é fantástico, isso precisa para uma Munich, né? Seja uma Munich Helles ou uma Munich Dunkel. E mais para complementar, eu não vou usar 100% do Munich, eu vou utilizar 2 kg de malte Pilsen para ajudar a dar uma leveza, né? Sem exageros. Uma cerveja 100% malte Munich pesa, é um dos maltes que mais pesa, porque é um dos mais escuros assim de malte base. Então é melhor ir para uma linha mais tranquilo, com medida. Então você dilui com Pilsen. E para complementar, para trazer toda a maravilha desse estilo, e para não parecer uma Munich Helles, a gente utiliza malte Carafa 3. Então vão 300 gramas de malte Carafa 3, malte black, tá? São bem substituíveis, ou até cevada torrada. Isso daí vai ajudar, primeiro, trazer todo o torrado, tostado que esse estilo pede. Então vai ter questão de notas de café, um pouco de chocolate, daqueles bem amargos, sabe? 70, 80% de cacau. Isso é fantástico para o estilo, isso vai casar muito bem. Mas para usar toda essa quantidade, você precisa caprichar na base de malte. E a mostura vai ser a 65 graus para justamente secar todo o corpo dela, né? A gente está trabalhando com malte Munich e tal, mas é legal dar uma afinadinha, porque senão fica enjoativa a cerveja, fica muito densa, muito pesada, aí vai parecer que é outro estilo, tá? Bom, a fervura eu vou usar o lúpulo alemão, tá? Para seguir a tradição, mas poderia ser outros, né? Porque esse estilo não tem foco em lúpulo. Mas eu vou usar o lúpulo Tettnanger. Você pode utilizar outro alemão de alfa ácido similar, então tranquilo. Ou até um lúpulo limpo de amargor, como Magnum, Columbus. Então vão 30 gramas a 60 minutos e 20 gramas ali no final, faltando 15 minutos. É só para dar um complemento no amargor, para não usar muito só no começo da fervura. É legal você dar uma dividida nas adições, para não pesar muito. Esse Tettnanger nem tem tanto alfa ácido, enfim, tradicionalmente se usa e tal, mas enfim, eu resolvi dividir e conquistar. A levedura, cara, a gente tá fazendo uma lager, então eu quis pegar uma levedura lager que eu gosto pra caramba, que é a M84, a Bohemian Lager da Mangrove. É muito boa, tem um custo-benefício melhor do que as da Fermentes. As Lager da Fermentes são bem carinhas. Essa daí tende a ter o mesmo preço das ales, então isso já ajuda demais. Mas eu vou fazer um starter para toda Lager, faça starter. Tá? Para ales, às vezes você consegue até passar batido, mas para Lager, tu precisa. E eu vou fazer o starter de um jeitinho diferentinho, né? Também funciona muito bem. Que é fazer a aeração, em vez de ficar girando, né? Para incorporar mais oxigênio e deixar a levedura em suspensão, a gente vai utilizar bombinha de aquário, né? A gente já fez um vídeo mostrando tal, como é que é esse esquema aí, mas é bem simples. Eu peguei essa pedra porosa aí, daqueles de aquário maior, tal, e o custo é praticamente igual dessas pedrinha pequena, talvez um pouquinho a mais, mas tem tanta superfície de contato que, pô, vai muito ar, vai diluir muito bem. Claro que você tem que tomar um cuidado grande para sanitizar isso daí, e onde que você vai guardar isso aí, não pode deixar gerar mofo quando depois você usar. Então, eu sanitizo, uso, depois eu limpo e sanitizo de novo para guardar sanitizado. E quando for utilizar de novo, sanitizo de novo, né? É assim que você não contamina uma leva utilizando um starter, sabe, nas coxas. E eu vou deixar rodando 24 horas. 24 horas mandando ar para dentro do starter sem filtro bacteriológico. Leandro. Pega nada não, confia. Daí no dia seguinte, de fato, que eu vou inocular. A minha leva de cerveja estava terminando, estava fazendo as minhas paradas. Enquanto esse starter feito com mosto estava rolando, eu vou terminar minha leva, fiz o resfriamento, passei para o fermentador e deixei fechadinho na geladeira para que baixasse para 12, 13 graus, né? Que foi a temperatura que eu escolhi, para 12 graus que eu escolhi para começar essa fermentação. Então eu não vou mexer com levedura, vou deixar quietinho, não vou nem aerar. Deixa quietinho, dia seguinte, tá tudo bonitinho, tá tudo na mesma temperatura.
Até, enfim, daí eu fiz a aeração do mosto no fermentador. Deixei 10 minutinhos rodando também a bombinha de aquário. Já estava utilizando ali no starter e tal, já tira, já manda bala. Então eu deixo mais 10 minutinhos para aerar bem também o mosto. Isso aí você vai garantir uma fermentação fantástica para sua lager. Depois é só incorporar o starter na sua cerveja, no seu mosto, né? E daí começa a fermentação. E eu vou bem na manha, mas cara, essa levedura é bem bruta. Porque eu comecei em 12 graus durante 3 dias. Depois eu dou uma subidinha de leve para 14. Deixei por mais 4 dias. E passado esse tempo, praticamente já tinha acabado toda a atividade da levedura. Você vê, o pessoal acha que levedura lager é preguiçosa. Não, começa devagarzinho, depois você sobe aos pouquinhos e ela já manda bala. Se você já fez um starter legal, não vai perder muito tempo não. Para não enrolar muito aqui, a FG ficou em 1012, né? Isso ficou bem legal. A OG 1050. Então a gente está com uma breja de 5% de álcool. O IBU está em 22, que tá bom para o estilo, não é dos estilos mais amarguinhos. Enfim, não é para ser muito mais do que isso. É para ter um adocicado. E o SRM tá 30, aquele marrom bem escuro, tá? Mas eu acho que no copo vocês vão ver que fica bem mais escurão, tá parecendo Dry Stout, mas só que fica escuro mesmo, principalmente no vídeo. Mas ela tem reflexos bem avermelhados. Fiz o Cold Crash e adicionei gelatina. Cerveja escura normalmente não precisa, né? Porque é escura. Mas, enfim, só para não deixar nenhum sedimento e tal, eu também já estava fazendo gelatina para as outras levas, porque ela não pode ganhar um pouquinho de gelatina, né? Aqui todo mundo está ganhando. E carbonatei forçadamente nos kegs. E agora vamos para o serviço. Bora. Dunkel Nukem, cara, que espetáculo. Para vocês vai parecer uma stout, mas ela tem reflexos bem avermelhados. Eu tô com uma lanterna aqui, ó. Deixa eu ver se não estourar muito. Ó, tem reflexos bem avermelhadinhos contra a luz assim, mas ela é bem fechada. Essa receita é das mais escurinhas, porque sempre causa aquela frustração, né? Você faz uma cerveja escura, queria ela bem pretona, sai meio marronzinha, você fala, poxa, onde foi que eu errei? Mas enfim, essa é das mais escurinhas mesmo. Olha, mas saúde. Cara, um sabor bem torradinho. A fermentação tá bem neutra aqui, fermentação lager bem clássica, sem esterificação, mas também sem sulfuroso, então ficou bem legal isso aí. Tem um torradinho, um maltado, mas não é tão estourado que nem uma stout, tá? Agora no sabor sim. Nossa. É um cafezinho com leve toffee, bem leve. No final ela tem um certo adocicado, mas não é doce de tudo, mas você sente que ela tem um corpinho, ela tem uma presença interessante ali de maltado. Nossa, que cafezinho, hein? Maltadinha, um pouco de pãozinho torrado, torradas, né? Com café. Caramelo bem suavezinho, não, assim, nem vai malte caramelo e tal, vai mais um malte Munique com um pouco de Pilsen, né? E o torrado, o malte black, né? Lagers escuras não são os estilos que eu mais faço pouco, mas toda vez que eu faço eu falo, meu Deus do céu, que eu tô gastando tempo fazendo tudo quanto é tipo de receita, se eu poderia fazer essas coisas clássicas e maravilhosas, cara. Puta breja gostosa pro inverno que tá aí. Uma bela opção. Ela é pro inverno, mas ela tem alta drinkability. Pô, 5% de álcool, dá pra tomar tranquilo, mas ela acalenta o seu coração. Assim como os estilos esquecidos, né? Então, se você quiser ver mais vídeos dessa série, deixa seu like, deixa um comentário falando o que você achou do vídeo e também qual estilo esquecido que a gente deveria trazer aqui para que a gente possa entrar de cabeça, né? E estudar junto sobre o universo maravilhoso da receita. Uma outra coisa que a gente pode fazer é estudar junto o desenvolvimento de receitas. Como é que a gente estuda um estilo que às vezes você
nem tomou ou tomou poucos exemplares, mas consegue chegar numa receita que faz sentido, que tenha boas referências e que seja equilibrada acima de tudo. Então vamos lá em cervejafácil.com, porque a gente tem o nosso curso lá de desenvolvimento de receitas, que a gente vai te passar como é que é o passo a passo que eu utilizo para desenvolver as minhas receitas aqui para os vídeos, para o e-book, né? Então vai ser bem legal e esse curso é bem didático, tem 3 horas de duração, a gente vai falar sobre software, vai falar sobre maltes, a gente vai te mostrar o seu passo a passo de como entender cada ingrediente e poder tirar o máximo dele, ok? É isso, estilos clássicos podem não ter o prestígio que já tiveram, mas ainda assim vale cada copo. Um abraço e boas brejas.